Pessoal, o objetivo desse canal aqui não é monetizar, ganhar like, ficar famoso, até porque eu não tenho talento nenhum para ser famoso. Esse canal deve ter pouco mais de 80 inscritos. Não tem muitas curtidas para ser monetizado, então eu não tenho essa pretensão. Minha única pretensão é levar o reino de Deus através da minha vida para outras pessoas, através das experiências espirituais que eu tive com Deus. Enquanto muitos aí estão preocupados em monetizar, enfim, ostentar, aparecer, né? Vocês podem ver que o cenário aqui é improvisado, tem barulho de máquina batendo. Eu não edito os vídeos, porque tem que ser bem natural. Enfim, o objetivo é levar a palavra de Deus. Então, aqueles poucos que tiverem interessados, já será um grande ganho para o reino de Deus. E isso me traz uma grande satisfação pelas experiências que eu tive, pelas lutas que eu já enfrentei, já travei, e por todas as situações que Deus me livrou. Eu me sinto compelido em levar a outras pessoas as experiências que eu tive. Há agora pessoas que estão pensando em se matar, só para você ter uma ideia. Pessoas que estão pensando em tirar a própria vida, estão vivendo numa depressão profunda. Então, esse vídeo provavelmente, se elas estiverem com o coração aberto, vai ajudar muito. Então vamos lá. Eu queria falar hoje sobre 3 inimigos que nós temos. Desses 3, um deles é o maior, é o mais forte. E vai escalonando, né? O segundo é o segundo mais forte. E o terceiro é forte também, mas não tanto em relação aos outros dois anteriormente citados. Então, são inimigos espirituais que nós temos que combater todos os dias da nossa vida enquanto estivermos aqui nesse mundo, revestido por essa carne. Nós não vamos vencê-los aqui, mas no dia da nossa morte, da nossa partida desse mundo, então saberemos se combatemos ou não o bom combate. Porque o objetivo nessa vida é a salvação da nossa alma. Não é enriquecer, não é fazer dinheiro, não é construir propriedades, ter propriedades, guardar quantias em dinheiro, barras de ouro, nada disso, tá? Esse mundo é passageiro. Ah, mas fulano tem 120 anos, ok. Ah, fez 130 anos. Eu acho muito difícil, mas ok. O que são 130 anos perto da eternidade? Eu quero que vocês raciocinem, pensem. A eternidade é muito longa, meus amigos. Então, aqueles que não forem salvos, então vão viver a eternidade num lugar de muito sofrimento, choro, angústia e ranger de dentes. Assim a Bíblia descreve. Há aqueles que acham que isso é uma metáfora, que Deus não seria tão mal assim. É verdade, Deus ele não é mau, ele é bom. Porém, lá no livro de Salmos diz que a misericórdia dele é precedida pela justiça. Ou seja, antes de ser misericordioso, ele é justo. Então é só uma questão de raciocínio. Se ele não poupou o próprio filho por causa da justiça, você acha que ele vai poupar a mim e a você se praticarmos a injustiça? Vamos
pensar seriamente nisso, tá? Então vamos lá. 3 inimigos que nós temos, tá? O maior de... Eu vou começar do maior, do mais poderoso e mais forte de todos os nossos inimigos. É o coração. O coração humano é o maior de todos os nossos inimigos. Jeremias, ele diz que Deus, ao falar com ele, disse, está lá no livro de Jeremias, o coração humano é mais corrupto do que todas as coisas, extremamente enganoso. Quem o conhecerá? Eu, o Senhor, que esquadrinho a mais profunda das intenções de cada pessoa. Ou seja, Deus conhece aquilo até mesmo que nós sequer fazemos ideia a respeito de nós, que está no nosso coração. Porém, o nosso coração ele é enganoso e todos os dias ele vai tentar nos enganar. Então, o nosso maior inimigo somos nós mesmos. O nosso maior inimigo está dentro de nós. Então, nós temos que tomar muito cuidado com as nossas emoções, com os nossos sentimentos, porque nem 99% dos... Aliás, eu vou ser mais modesto. 90% dos nossos sentimentos e das nossas emoções não vem de Deus. Vem da terra, da humanidade que nós temos. E muitas das vezes esse sentimento nos induzem ao erro, espiritualmente falando. Então nós temos que tomar muito cuidado com o nosso coração, tá? O segundo maior de todos os nossos inimigos chama-se a falta do conhecimento. Então, quando nós vamos enfrentar a nós mesmos, nós temos que ter conhecimento. Se nós não tivermos o conhecimento, então nós seremos uma presa fácil para o nosso adversário, que é o diabo, o acusador, que nos acusa de dia e de noite perante Deus. Mas graças a Deus que nós temos Jesus Cristo, que é o nosso intercessor, que intercede por cada um de nós. Então veja bem, lembra daquela passagem em que Jesus, após ser batizado com o Espírito Santo, foi para o deserto e ele fez um jejum de 40 dias e 40 noites. E no deserto, o diabo tentou iludir ele, usando a própria palavra de Deus. Se és filho de Deus, né? Veja bem, 40 dias e 40 noites, Jesus estava com fome, estava cansado. Então o coração dele já começou a tentar sabotar ele mesmo. Abandona isso, é muito sacrifício para você, você não precisa fazer isso, você é filho de Deus. Você é o verbo de Deus, olha a sua importância perante Deus e você vai fazer esse sacrifício por uma humanidade que não está nem aí por você. Eles não vão querer saber de você, vão te rejeitar no futuro. Então o próprio sentimento de Jesus tentou induzir ele a desistir, sabia disso? Porém, ele tinha o conhecimento da palavra de Deus. Então quando o adversário dele, o próprio diabo, veio perante ele tentar confundi-lo usando a própria palavra de Deus, ele tinha o conhecimento para poder combater os sofismas que o diabo lançou sobre ele. Ou seja, se és filho de Deus, se joga lá embaixo. Você não aguenta mais, você está cansado, com fome, se mata, se joga. Tenha certeza de uma coisa, pois está escrito na palavra que os anjos do Senhor te segurarão nas mãos dele e não permitirá que nenhum mal lhe aconteça.
Aí Jesus parou e falou assim: também está escrito, não atentarás ao Senhor teu Deus. Então, quer dizer, Jesus tinha o conhecimento da palavra. Então ele pôde combater aquelas investidas do diabo, porque ele tinha o conhecimento. Então a falta do conhecimento é o nosso segundo maior inimigo. E o nosso terceiro maior inimigo, não tão forte em relação aos dois anteriores, é o diabo. O diabo, ele não tem tanta força sobre nós, ele só prepara o cenário que, de acordo com o nosso próprio sentimento e a falta do nosso conhecimento, ele consegue nos induzir ao erro e fazer com que a gente caia na cilada que ele mesmo prepara. Então, a importância de lermos a Bíblia todos os dias é fundamental. Porque há pessoas que falam assim: mas eu frequento a igreja todo dia, eu louvo a Deus. Tudo bem. Mas, se você não lê a Bíblia, você não tem conhecimento da palavra. E isso não vai te fazer um bom guerreiro no plano espiritual para combater as investidas do diabo. Porque você não tem o conhecimento necessário para poder lutar contra os sofismas que o diabo lança sobre você. Porque nós não devemos subestimar o diabo. O diabo, ele é velho. Ele vive há mais de milhões de anos que ele perambula pela terra. Então, ele conhece o ser humano. Ele estava lá no ato da criação, quando Deus fez o ser humano. Ele conhece as falhas do ser humano. Nós vivemos há pouco tempo, há 50, 40 anos, 100 anos, mas ele conhece muito mais do que nós. E outra, ele é espírito. Só pelo fato dele ser espírito, ele já é... Ele está à nossa frente há anos-luz. Então, a nossa única forma de vencermos o diabo é com as armas espirituais, através da leitura da Bíblia. Então, não adianta você frequentar a igreja, ser um rato de igreja, ser uma carola de igreja, ser um religioso. Se você não lê a Bíblia, você não tem conhecimento suficiente para poder agir no plano espiritual, diariamente falando, entende? Tá? Então, é importantíssimo. Outra coisa que eu queria falar, aqui no capítulo 20 do livro de Êxodo, onde Moisés recebe os 10 mandamentos de Deus, eu queria refletir com vocês sobre o seguinte: vocês sabem o que significa a palavra pecado? Há aqueles que vão dizer: pregador, mas pecar é fazer aquilo que não é certo, enfim, fazer coisa errada, é deixar a santidade de lado. Os mais religiosos vão falar, né, não ser santo. Nada disso, nada disso. Pecado é tudo aquilo que escraviza o nosso coração. Veja bem, o nosso coração, ele tem que estar livre. Jesus, ele veio para nos trazer a liberdade e não a prisão, porque vivíamos na prisão. Então, Jesus, ele fez o quê? Ele deu a própria vida dele, e o sangue dele, inocente, derramado naquela cruz, nos libertou de todo pecado, ou seja, de toda a escravidão. Então, existem coisas que escravizam o nosso coração. Por exemplo, uma paixão é uma escravidão. Uma glutonaria é uma escravidão. Um vício, seja ele qual for, vício sexual, vício de uma droga, vício, enfim, por uma pessoa, tem gente que tem fixação, né, por alguém. Isso escraviza. Tudo aquilo que escraviza o nosso coração impede a fé
de ser usada, porque cada um de nós temos uma fé. E essa fé, o termômetro dessa fé é o nosso coração. Se o nosso coração está aprisionado com alguma coisa, a nossa fé fica fraca. Se o nosso coração está livre, então a nossa fé fica forte. E nós precisamos da nossa fé para lutar no campo espiritual contra o nosso terceiro inimigo, que é o diabo. Entende? E principalmente contra o nosso primeiro inimigo, que é o nosso próprio coração. Nós precisamos da nossa fé. Então, se o nosso coração estiver aprisionado por alguma coisa, uma mágoa, um ressentimento, né? Então, nós somos fracos. E é o que acontece por aí. Existem muitos cristãos fracos, frouxos, emotivos. Por quê? Porque são escravos de alguma coisa. O coração dessa pessoa é escravizado por alguma coisa, por algum vício, por alguma mágoa. E essas pessoas vivem no sentimento. São escravas do próprio sentimento, do próprio coração, do engano que o próprio coração emite. E a falta do conhecimento, né, não as deixa ter o discernimento espiritual. Então veja que uma coisa está interligada à outra, tá? Então, veja, aqui no versículo 20, depois no capítulo 20 do livro de Êxodo, vocês podem ler depois com calma. Desculpa, gente, eu tô com um pigarro aqui. Tá brabo, mas vamos lá, vamos dar continuidade. Aqui ele fala, né? Não adore outros deuses. Ó, meu povo, eu sou o Senhor, sou o seu Deus. Eu o tirei do Egito, a terra onde você era escravo. Olha como é que ele começa. Onde você era escravo. Então, Deus o chamou para te libertar da escravidão, para você sair da escravidão, né? Aí você fala, tá bom, aceitei Jesus, pregador, então já me batizei nas águas, hoje eu frequento a igreja todo dia, mas não é o suficiente. Todo dia, dia após dia, você vai ter que lutar contra cada um desses três inimigos. E é diário, é dia após dia. Assim como você se alimenta todos os dias, se você come hoje, você pensa, comi hoje, não preciso comer amanhã, mas você vai sentir fome. Se você não comer amanhã, você vai sentir fome. Então, assim também é o espírito. No campo espiritual, todo dia eu também, você e eu, temos que lutar contra essas três coisas, os nossos três inimigos. E veja, Deus nos tirou da terra do Egito, né? Te libertou, me libertou de alguma coisa, de alguma escravidão que cada um de nós vive de uma forma diferente, vivia, né? De uma forma diferente. Então, algo escravizava o nosso coração, nos tornando cegos, né? Então Deus nos arrancou dessa escravidão. Então ele fala no versículo 3, não adore outros deuses, adore somente a mim. Por quê? Porque quando você, veja, por exemplo, você tem uma paixão por alguém, você tem uma fixação por essa pessoa, você está adorando um outro Deus. Entende? Essa paixão exacerbada, essa fixação equivale ao pecado da idolatria. Teu coração está preso, escravizado, né? E Deus não quer isso, porque Ele sabe, Ele conhece a nossa estrutura, Ele sabe onde é o nosso ponto fraco. Então tudo aquilo que escraviza o nosso coração nos torna fracos. Então Ele diz, não adore outros deuses, adore somente a mim. Veja, Ele quer nos libertar, nos trazer a liberdade. Por isso ele disse isso. Aí ele fala, não faça imagens de nenhuma coisa que há lá em cima no céu, ou aqui embaixo na terra,
ou nas águas debaixo da terra. A idolatria, novamente, a pessoa que se curva diante de uma estátua de gesso, ora, reza para uma estátua de gesso, aquela estátua não ouve, não vê, não fala, e ela tá ali, debruçada, ela tá presa numa escravidão, numa cegueira espiritual. Deus quer libertar ela daquela escravidão. Porque enquanto ela estiver vivendo naquela escravidão, o coração dela, a fé dela, está enfraquecida, né? Não se ajoelhe diante de ídolos, nem os adore, pois eu, Senhor, sou o seu Deus e não tolero outros deuses, né? Ele fala lá no versículo no versículo 7, não use o meu nome sem o respeito que ele merece, né? Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Tem pessoas que fazem brincadeiras, não sei o que lá, Jesus, sabe, usa o nome de Jesus assim, de uma maneira desrespeitosa. Às vezes nem é desrespeitosa, é uma brincadeira. Mas ela tá maculando a própria consciência, porque quando ela precisar seriamente usar o nome de Jesus, a palavra de Jesus, o nome de Jesus já vai estar tão banalizado na consciência dela que ela não vai ter força, a fé dela não vai ter força para combater aquela situação, entende? Minha mãe, ela tinha um problema que ela ficava muito nervosa, e toda vez que ela ficava nervosa, o coração dela batia muito forte, sabe? Parecia que uma vez eu comecei a botar a mão no peito dela. Quando começava a bater forte, eu botava a mão no peito dela para sentir. E batia tão forte, que parecia que ia pular o coração, sabe, do peito dela. Então eu ficava, nossa, que isso? Como que pode? Eu ficava preocupado com aquilo. Porque afinal de contas já é uma pessoa idosa e tudo mais, mas é uma pessoa que ficava nervosa e o coração dela ficava desse jeito. E aí eu passei a colocar a mão toda vez que ela ficava assim, ela vinha, olhava para mim, quase que eu não conseguia falar, a voz dela não saía. Então eu comecei a determinar. Um dia eu coloquei a mão no peito dela, assim, né, aqui em cima, e tava batendo muito forte. Aí eu falei, em nome de Jesus, eu determino que o coração dela volte a bater normalmente. E ela olhando para mim com aquele rosto assustado, aquela expressão assustada, com medo, né, da própria situação. E eu firmemente, eu determino, eu falei isso por 3 ou 4 vezes. Na quarta vez o coração dela começou a bater de uma forma normal, sabe? E com o passar do tempo, essas crises que ela tinha foram diminuindo. Porque a cada vez que ela passava por essa situação, eu botava a mão sobre o peito, aqui na parte de cima, e determinava que o coração dela voltasse a bater normalmente. Eu tinha fé para isso. Por quê? Porque o meu coração não estava sendo escravizado por nada. O meu coração está livre. Então eu tinha força espiritual para determinar no nome de Jesus que aquela situação cessasse. E assim se sucedia. Por quê? Porque eu não eu uso o nome de Jesus quando é necessário. Eu dou o devido respeito ao nome de Jesus. Eu não uso de forma involuntária, com brincadeiras. E tem pessoas que falam até mesmo sem maldade, mas não têm o conhecimento para não fazer isso, o que é perigoso, porque a pessoa ela tá ela tá se boicotando, ela tá se sabotando espiritualmente, tá? Enfim, e aqui depois vocês podem continuar lendo, né? Não mate, não cometa adultério, não roube, né? Não dê falso testemunho contra ninguém, porque essas coisas fazem com que você macule a própria consciência, né? E a consciência fica pesada, e aí
o coração fica duvidoso, cheio de dúvida, e a fé vai o quê? Vai lá para baixo. Então, é importante vocês entenderem que o que é pecado? Pecado é aquilo que escraviza o nosso coração, tá? Então, pessoal, hoje, me perdoe, acho que o vídeo ficou um pouco longo, mas é muito interessante vocês refletirem sobre essas coisas, tá? Nossos três inimigos, recapitulando, o primeiro e mais forte deles é o nosso próprio coração. Nós temos que todos os dias vigiar os nossos pensamentos, os nossos sentimentos e não dar vazão a eles. Antes de dar vazão, a gente deve pensar: será que eu devo fazer isso? O que o meu sentimento está dizendo? Sabe? Tem gente que age por impulso, age pelas emoções e tá sempre quebrando a cara. E o pior, a fé dela tá em baixa. Por quê? Porque ela é escrava do próprio sentimento. Ela é escrava das próprias emoções, tá? Não tem domínio próprio. Então como é que ela vai poder dominar algo se ela não domina a si mesma? Então, Deus não quer que você seja, só resumindo, finalizando, Deus não quer que você seja um religioso, sabe? Aqueles religiosos que falam: irmãos, a paz do Senhor. Tudo isso é falsidade. Tudo, não que a pessoa seja má ou ela esteja com uma intenção ruim. Às vezes ela é até uma pessoa boa, tem uma intenção boa, mas ela não está sendo sincera. E Deus, ele prioriza a sinceridade, porque ele esquadrinha o nosso coração. Ele sabe quem nós somos. Não adianta nós querermos nos escondermos diante dele, porque ele sabe como somos, quem é cada um de nós, o que nós sentimos, a nossa índole, os nossos pensamentos e sentimentos. Ele conhece tudo. Então, nós temos que tomar muito cuidado com essas coisas. Não ser religioso, não ser carola de igreja, sabe? O principal, ler a Bíblia. Leia a Bíblia, compre uma Bíblia na linguagem atual. Fica mais fácil, uma leitura mais gostosa, sabe? Ah, eu não sei o que é uma linguagem atual, pregador. Pesquisa no Google, né? Se você realmente tem interesse, eu costumo dizer que depois que surgiu o Google, não existe mais gente burra, existe gente preguiçosa. Então pesquisa, achegai-vos, né? Jesus falou: achegai-vos. Então começa a, se você tem interesse, a pesquisar, a buscar, sabe? Tá bom, pessoal? Então eu espero ter contribuído com alguma coisa boa, útil para a vida espiritual de vocês, tá bom? Que Deus nos guarde e nos proteja. Em nome de Jesus. E até a próxima.